Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará. Muito bom. Agora pode continuar o teclado aí, Augusto. Queridos filhos e filhas da igreja, amados e amadas, eleitos, nosso Senhor define hoje alguns pseudo-religiosos de sua época com o nome de hipócritas. É interessante, vez por outra, recorrer ao dicionário. Ele nos ajuda, né? Tem uma turma que fala que dicionário é pai dos burros. Não é verdade, é pai dos inteligentes. Porque só os inteligentes sabem que nada sabem. Alá, Sócrates, né? Os que acham que sabem tudo é que não são inteligentes, né? Então dicionário é de gente inteligente, não é pai dos burros não. Consulte com frequência, diga-se de passagem. No dicionário, quando você procura no Ruais o verbete hipocrisia, você encontra uma definição muito interessante. Vamos estudar o dicionário. Hipocrisia, é o que está escrito lá. Não sou eu que estou falando. Depois você vai no dicionário. Fingimento, falsidade, fingir sentimentos, crenças e virtudes que na realidade não possui. É forte, né? Parece até uma pregação. Está no dicionário. Olha lá, fingir sentimentos, crenças e virtudes que na realidade não possui. O termo hipocrisia não é uma palavra portuguesa, muito menos brasileira. Deriva do latim e do grego e significava a representação no teatro dos atores que usavam máscaras de acordo com o papel que eles representavam na peça teatral. Como nós sabemos, o berço do teatro é a antiga Hélade, isto é, a Grécia. Ela é berço da filosofia e ela é berço do teatro. Foi lá que os teatros nasceram, né? Essa grandiosidade, essa beleza, né? Como é bom um teatro bem feito, né? O drama humano sendo ali representado. E aí, gente, hipócrita nessa época antes de Cristo não era xingamento. Hipócrita era o nome que se dava aos atores que usavam a máscara. Por isso que até hoje, quando a gente fala de teatro, lembra do símbolo do teatro? Nós temos duas máscaras cruzadas, né? Vamos ver quem se lembra. Uma da tragédia e a outra da comédia. Então, aquele personagem que botava uma máscara para interpretar sentimentos que não eram dele, ganhava o nome de hipócrita. Então, no começo não era xingamento. Mas, na época de Cristo já era xingamento, como hoje é. Então Jesus aí xingou a turma e eles mereceram. Xingou a turma de hipócritas. O hipócrita é, portanto, alguém que oculta a realidade através de uma máscara de aparência. Jesus, por sua vez, aponta a hipocrisia daquele grupo de mestres da lei e fariseus, que tal qual no teatro grego, parece vestir máscaras para encenar personagens, havendo assim uma ruptura abissal entre a boca e o coração. Gente, uma das piores tragédias que pode acontecer na vida da gente é a boca se desconectar do coração e o coração se desconectar da boca. E eu vou explicar isso melhor. Ou melhor, quem vai explicar melhor nem sou eu, é São Tiago. Vá abra aí a sua segunda leitura, por favor. Pega aí. Você recebeu o folhetinho? São Tiago está falando aí da força da palavra. Veja no versículo 21b, aí na segunda coluna, 21b, o conselho de Tiago, e Tiago vai explicar melhor o que o seu Senhor e Mestre Jesus quis dizer com essa hipocrisia, né? A arte de falar aquilo que não se faz e a ruptura entre a boca e o coração. Veja aí, 21b, Luciana, olha lá. Recebei vocês com humildade a palavra que em vós foi implantada. Ok, recebei com o quê? Humildade. Então, vamos lá, como é que eu tenho que receber a palavra? Humildade. Com humildade, né? Que em vós foi implantado. São Tiago vai chegar a dizer que foi pela palavra da verdade que nós fomos gerados. Olha que forte, né? Foi a palavra que vos gerou. Que coisa linda. Lembra que eu falei semana passada? Não sei quem se lembra. Que você é uma palavra que Deus pronunciou no tempo uma única vez e não vai repetir nunca mais? Pois é, está aqui, olha lá, no versículo 18. De livre vontade Ele nos gerou pela palavra.
que coisa maravilhosa. Eu sou uma palavra de Deus, concreta no tempo, na história. Que lindo, né? E ele fala: recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada, e olha que forte, e que é capaz de salvar as vossas almas. E aí São Tiago vai além, aí no versículo 22, que é um puxão de orelha no padre primeiro, no diácono, que nós somos aqui da hierarquia, e depois em vocês. Mas o primeiro que leva o puxão somos nós aqui. Olha lá, versículo 22, e deixa Jesus puxar a orelha que é para o nosso bem. Olha lá: todavia, sede praticantes da palavra. Continua vocês. E não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando você vem à missa, só escuta a palavra e não pratica, o que está fazendo com você? Se iludindo. Você é um iludido, você é uma iludida, enganando-se a si mesmo. Então aqui nós temos algo muito interessante. São Tiago está nos advertindo para a gente tomar cuidado para não cair em dois erros crassos que as pessoas caem. Quais são os erros? Eu vou falar para você falar comigo por razão pedagógica. Olha só, fala comigo. Os dois erros. O primeiro erro, grava bem comigo: a palavra sem a obra. A palavra sem a obra. E o segundo perigo: a obra sem a palavra. A obra sem a palavra. Você ainda se lembra do primeiro? A palavra sem a obra. Ótimo. O que é a palavra sem a obra? A palavra sem a obra é uma religião de verniz. Imagina uma cadeira bonita, estilo Luís XV, mas que está carcomida de cupim. Ao invés de resolver o problema estrutural da cadeira, eliminar o cupim e reforçá-la, como vou receber visita, eu passo um verniz e ela fica lindona por fora. Mas o que vai acontecer quando a visita se sentar? Ela vai desabar. Por que eu fiz? Eu maquiei a realidade, eu só passei um verniz. A religião de verniz é esta. Pode baixar um pouquinho, Valdir, o teclado aqui para mim? A religião de verniz é esta: você vem à missa, mas você trai a sua esposa. Você tem vida dupla, você tem perfil falso no Facebook, você tem um perfil fake no seu WhatsApp, você tem conversinhas coloridas com mulheres fora do seu casamento. Então você está vivendo o quê? Hipocrisia. Entendeu? É a palavra sem a obra. Entendeu o perigo? Você vem à missa, mas você não se confessa, não se comunga regularmente, você não reza, você está sendo um mero ouvinte da palavra. Então você é a palavra sem a obra. Isso é um perigo muito grande, e a gente tem que rezar para a gente não cair nessa armadilha, né? Então, se você ocupa, por exemplo, um lugar de liderança, e você é líder na sua família, ou então você é líder na sua empresa, é mais do que mandar as pessoas fazer algo. Você começa a fazer e ser o exemplo. A autoridade é embasada naquilo que você faz e não naquilo que você fala, não naquilo que você diz. Caso contrário, você tem a palavra, mas você não tem obra, e você cai no descrédito. Qual que é o segundo perigo comigo? A obra sem a palavra. Vamos dizer juntos? A obra sem a palavra. Aí é o outro lado. O que é a obra sem a palavra? É quando você cai num ativismo ideológico, achando que a mudança do mundo se dará somente com seu esforço, e acha que rezar é perda de tempo, que meditar a palavra de Deus diariamente é perda de tempo. Ou seja, você não conta com a graça de Deus. Você acha que vai mudar o mundo pela força da política, pela filosofia, que você vai mudar a sua casa trabalhando feito um condenado, mas não parando para rezar e meditar a palavra. As suas obras sem a palavra não vão durar nada. E aí o Papa Francisco pediu para nós uma coisa, né? Todo mundo escuta, a maioria escutou por um ouvido, escutou por outro. O que o Papa está pedindo há mais de 7 anos? Que a gente tenha um evangelinho de bolso. Os 4 evangelhos, um pequenininho. Para quê? Para que na fila do dentista você esteja fazendo o quê? Meditando a palavra. Para que enquanto o seu ônibus não chega, o seu Uber também esteja fazendo o quê? Meditando a palavra. Nós precisamos da palavra mais do que o ar que a gente respira. Por que os seus planos não dão certo? Porque você não tem sido uma pessoa que se alimenta diariamente da palavra. A palavra para se alimentar diariamente. Quando nós dizemos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e Jesus diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Senhor está dizendo que nós temos que nos alimentar da palavra diariamente, não é só ao domingo. E hoje nós temos aplicativo no celular. Basta você pegar o aplicativo da liturgia da Canção Nova, está lá, Evangelho do dia. É só fazer em nome do Pai e ler, só.
Mas nem isso o católico faz. Por que os seus planos acabam na areia? Por que você nada e morre na praia? Porque você não está se alimentando, se fortificando com a palavra de Deus. Você até faz muita coisa, mas as coisas que você faz não permanecem, porque elas não são fortalecidas, permeadas pela palavra. Nós não podemos fazer nada nessa terra que permaneça sem antes ser embasados pela palavra, alicerçados pela palavra. Como anda a tua escuta da palavra, meu filho e minha filha? Como anda a tua intimidade com a palavra de Deus? Como anda a tua intimidade com o Evangelho? Sem a palavra, você vai fazer muita coisa, mas tudo vai terminar no nada, porque as obras sem a palavra são ineficazes. Faça essa experiência de todo dia, no mínimo, ler o Evangelho do dia. Mas eu duvido que a tua vida não mude. Eu dou a minha mão à palmatória se você não muda para melhor. Se a cada dia você lê o Evangelho do dia. E não precisa complicar não. É só fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Evangelho do dia, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Duvido que a tua vida não muda, porque o Evangelho, a palavra de Deus, tem o poder de produzir aquilo que ele significa. Você entendeu? Então é lição. Então primeiro, a palavra sem obra. O cara é bom de lábia, mas a vida fala o contrário. Esse é um perigo. O segundo, a obra sem a palavra. Você vai cair no nada. E aí o Senhor fala, quando a nossa palavra está embasada na palavra de Deus, em nossas obras também, nós temos uns comportamentos. Vamos ver aqui o raio-x do cristão. Pega o seu salmo. Aí. Quem que vai entrar no santuário na casa de Deus? Quem que é aquele que a vida está de acordo com a palavra? Olha que interessante, quer ver? Veja aí no seu salmo. Depois da primeira linha, acha aí. Aquele que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua. Ou seja, gente fofoqueira. Está fora da palavra. Ontem mesmo fui fazer um casamento na São José. Terminei o casamento, uma pessoa me parou. Oi padre, tudo bem? Tudo bem. Aí falou assim, você soube do fulano de tal que se candidatou? Eu falei, nossa, né? Que papelão, né? Eu falei, filho, vamos ser felizes. Seja feliz e deixa a pessoa ser feliz também. Em pleno ambiente de igreja, descendo a ripa no outro. Você acha que esse cara encontrou Jesus? Encontrou nada, deve ter encontrado o Buda. Mas Jesus não. Então aqui, que não soltem calúnia a sua língua. Se você é um futriqueiro, um fofoqueiro, cuidado, o peixe morre pela boca, né? Então, tá aqui o raio-x, né? Mas vamos continuar. Olha, veja aí, a segunda linha. Não sei o que eu estou dizendo. Quem em nada prejudica o seu irmão. Tem irmão que passa a perna no outro, não tem? Eu conheço um monte, né? Quem nada prejudica, não vou falar, mas nada prejudica o seu irmão. Próxima. Nem cobre de insulto o seu vizinho. Não tem vizinho que, pelo amor de Deus, dá vontade de rezar exorcismo na cabeça dele? Não tem? Se você é um católico, é um vizinho insuportável, você está jogando no descrédito a igreja. Só fala assim, o cara mais chato da rua é o católico. Deus o livre, né? Só fala assim, como é que eu vou ser católico? O cara não dá testemunho. Olha lá. Você tem que ser um bom vizinho, uma boa vizinha, que pega a encomenda do Mercado Livre. Mas fica a dica aí, meus vizinhos, né? Pega a encomenda e entrega. Que limpa a sua calçada, mas dá uma limpadinha um pouco a mais, né? Aquele vizinho que não deixa a água correr e jogar lixo na frente do outro, né? Aquele vizinho que não monopoliza o container da prefeitura. Tem uns que roubam o container, né? Pega que é só para si. Então aí, o católico é um bom vizinho. O que mais? Que não dá valor algum a gente safada. Porque homem ímpio é uma palavra chique para safadeza, né? Ou seja, a pessoa que não fica jogando confete para quem não presta, né? Quem não presta, a gente está passando longe. Está aqui, não sei o que estou dizendo. Olha lá. Quem não dá valor algum para o safado. Quem mais? Mas honra os que respeitam o Senhor. Mas vamos continuar? Na última linha. Quem mais que é o cristão que vive a palavra? Olha lá. Não empresta, o que está escrito aí? O seu dinheiro com usura. Com o quê? O que é usura? Agiotas. Agiotagem. Que empresta dinheiro para os outros para arrancar o couro do pobre.
aqueles que abusam dos aposentados. Você vê, você mal aposenta e encosta no INSS, você começa a receber ligação no celular de tudo quanto é banco, não é verdade? Quer roubar sua aposentadoria. Olá, o senhor quer fazer um empréstimo conosco? Você paga até a vida eterna, né? Aqui os bancos estão lascados, porque a grande maioria são ladrões, safados e sem vergonha. Essa turma do cartão de crédito, dos juros rotativos, se eles não se converterem, vão tudo para o inferno. Porque é explorar o pobre. Uma coisa é você cobrar uma coisa que está correta, outra coisa é abusar do pobre, emprestar o seu dinheiro com usura. Quantas pessoas pobres entram no negócio do cartão e vai indo, porque é uma safadeza os juros que os bancos cobram na linha de crédito nesse país. É uma safadeza. Aí você vai falar assim: eu não faço a dívida, né? É o que você está dizendo, não faça a dívida. Sim, eu estou escutando o seu pensamento. Mas estou dizendo também daqueles que fazem dívidas, têm que pagar, mas os bancos montam cavalo, que é assim que esse país gira, tá? Não sei o que eu estou falando, está na palavra, não concorda? Rasga a Bíblia. Continuando, o que está escrito aí? Nem se deixa subornar contra o inocente. Gente que aceita suborno, né? Tem um monte, não tem? Gente que aceita suborno. E o que a palavra disse? Jamais vacilará quem vive assim. Então eu tenho que me perguntar: eu estou vivendo dessa forma que a palavra está dizendo? Prejudicando meu irmão, cobrindo de insultos meu vizinho, dando likes e seguindo safados sem vergonha? Está aqui, homem ímpio, né? Eu honro os que respeitam o Senhor, eu empresto o meu dinheiro com usura. É a palavra, né? Quer viver outra coisa? Viva, mas a palavra está pedindo isso. Agora você veja sobre coerência, ou seja, quando a vida tem que estar afinada com as obras. Eu contei ontem na São José, vou contar aqui porque eu tenho que contar. Um adolescente fez um encontro para ser missionário, evangelizador, né? Saiu pela rua e saiu evangelizando, todo contente. Aí ele queria pregar a palavra, saíram de 2 em 2, tal. Quando ele foi pregar a palavra para uma pessoa, a pessoa tropicou numa pedra e ficou ali caída no chão, paralisada. E ele falou: puxa, eu que estava doido para pregar, né? Chegou assim no ouvido da pessoa caída e falou assim: posso ler para você Marcos capítulo 7? O cara olhou para ele com uma dor na coluna e falou: chama a ambulância, né? Chama o SAMU. Aí ele falou: tá bom, vou chamar. Bem, enquanto o SAMU não chegava, e o nosso jovenzinho ali, parecia daqui do grupo Colo de Mãe, né? Acho que era do Colo de Mãe. Aí falou assim: enquanto a ambulância não chega, eu posso rezar o Salmo 90? O rapaz falou assim: eu estou com muita dor e eu sou ateu. Eu falei: ixi, não vou conseguir evangelizar hoje. Chegou a ambulância, aí o rapaz perguntou ao enfermeiro paramédico: quem vai acompanhar ele? Não tinha ninguém. Ele olhou para ele e falou assim: você me acompanha? Eu falei: ixi, eu tenho um monte de coisa para fazer. Daí ele falou assim: bem, tudo bem, eu vou. Foi para o hospital. Chegou no hospital, conseguiu encontrar o lugar da internação, né? O rapaz falou assim para ele: eu não tenho ninguém. Eu não sou dessa cidade e sofri um acidente aqui, não tem ninguém que fica comigo. Aí falou para o rapazinho: você fica comigo? Ele falou assim: nossa, mas o que a mãe vai dizer, né? Eu vou ficar com você aqui. Daí ele falou: tá, eu fico. Aí ficou sentado naquela cadeira. Quando a gente acompanha pessoa no hospital, aquela cadeira dura, né? Pelo amor de Deus. Ficou sentado ali. Passou um certo tempo, ele falou assim: viu, eu posso ler para você o Evangelho de Lucas? Ele falou assim: traz um pouco de água para mim, estou com sede. Trouxe a água, né? Posou a noite lá. No dia seguinte, felizmente, não foi nada grave. O rapaz estava bom, teve que levar um gessinho básico, né? E foi voltar para casa. Ele falou assim: você volta comigo? Volto. Chegou lá, colocou homem dentro da casa, entregou ele na casa dele, em outra cidade, tudo bonitinho, né? Aí quando foi no final, o rapazinho não perdeu a oportunidade. Ele falou assim: tá, agora que eu fiz tudo esse negócio aí, então eu ajudei, eu posso pregar para você Apocalipse? O rapaz sorriu e falou assim: eu disse para você que eu sou ateu. Eu nunca li a Bíblia. Mas se nesse livro que você quer ler para mim estiver mandando fazer pelo próximo uma das coisas que você fez por mim, eu quero que você leia, porque então eu acredito. Entende? Isso é viver a palavra de Deus. É traduzir na vida aquilo que a palavra nos diz. E nos interpelar se na nossa vida, tratando as pessoas, a gente está vivendo essa palavra. Eu estava com 6, 7 padres semana passada. E conversa vai, conversa vem.
um dos padres puxou um assunto que eu falei, ele está coberto de razão. Qual foi o assunto? Ele falou assim: vocês repararam que tem muito católico que se confessa semanalmente? Isso é bom, mas confessa sempre a mesma coisa. É sempre pecado da carne, pornografia, masturbação, essas coisas, que também são pecado, lógico, né? E às vezes aqueles que são bem assim, fez consagração a Nossa Senhora, usa cadeia, usa véu. Eu falei, onde você quer chegar? E o padre disse: essa turma que confessa sempre a mesma coisa, sexualidade, malícia, maus pensamentos. Quando você vê eles confessando, por exemplo, que já faz tempo que não visita o pai, que nunca ajudou a trocar a fralda do vô, já faz tempo que não visita membros da própria família que estão precisando de remédio muitas vezes, isso essa turma não confessa. Sabe por quê? Porque isso chama-se esquizofrenia espiritual. Quando a nossa vida se distancia da realidade, quando a religião é uma coisa abstrata, é o primeiro que é um cavalo com a mãe e com o pai, mal educado, dá coice o tempo todo. É o primeiro que tem um acamado lá no fundo do quintal e não faz nada com o acamado, mas reza o terço que uma beleza. Você acha que essa oração tem valor para Deus? De jeito nenhum, porque a sua vida está falando o contrário. A sua vida desacredita, põe no descrédito aquilo que você diz. Quantas vezes, às vezes a pessoa diz que adora, mas é a maior encrenqueira e barraqueira da paróquia. A pastoral que ela for, ela causa confusão. Você não entendeu nada da vida, não entendeu nada do evangelho. Precisa se converter, em nome de Jesus. Quantas e quantas vezes aquele católico da família ou religioso da família é aquele que a turma fala assim: ixi, fulano vem no churrasco, já sabe que vai ter briga, risca a faca. Porque a pessoa não vive aquilo que ela prega, não vive aquilo que ela diz, é incoerência. Olha, gente, quantas pessoas a gente nunca vê, a gente que é padre, se confessar que visita a mãe na clínica, que visita a avó, não fala mais com o pai, não fala mais com a mãe. Meu filho e minha filha, o que está adiantando tua confissão? É preciso que a sua vida pregue, porque quem vive bem, calando, prega. Claro, a sexualidade é importante também, lógico, mas Jesus fica mais ofendido de você não falar com o seu pai, Jesus fica mais ofendido de você estar com a sua família dividida, do que preocupado com a tua sexualidade. Porque talvez tua sexualidade esteja desregulada, porque você não está bem com seus irmãos, nem com a sua própria família. Você não fala nem com a sua família. Que tipo de católico você quer ser? Agora veja, às vezes você pode falar assim: é padre, mas já fiz meu caminho já, mas a pessoa, né? Deixa eu ensinar uma coisa aqui que a turma, muita gente não sabe. Presta atenção. Perdoar, Deus está mandando eu falar isso aqui. Perdoar nem sempre significa reconciliar. Sabia disso? Tem pessoa que você perdoa o mal que você me fez, você me lesou, você me danificou, você causou uma ferida em mim enorme, você me deixou no prejuízo, eu libero o perdão para você, mas nós dois no mesmo caminho não dá certo. Então você perdoa, mas não reconcilia. Nem sempre a reconciliação é possível, porque às vezes aquela pessoa te faz desandar e ir para o abismo e para o buraco, e não vale a pena andar com ela. Você entendeu o sentido? Você não quer mal, né? Você fala, libera o perdão, está doendo ainda, mas em nome de Jesus eu te perdoo. Mas a reconciliação no nosso caso não será possível, porque você está indo um caminho oposto ao meu. O Espírito Santo pede para explicar isso aqui, porque às vezes a pessoa pensa que perdoar é você voltar a morar junto, é você... Nem sempre o perdão implica uma reconciliação. Entendeu bem a diferença? Agora, liberar perdão você precisa. Caso contrário, você não está sendo um católico de verdade. E vamos terminar com as cardiopatias que levam a turma para o inferno. Pega o evangelho, veja aí. Cardiopatia. Vamos dar uma aula de cardiologia. Versículo 21, Jesus Cristo mostra as doenças do coração. Olha lá. 21, achou o evangelho aí? Eu vou começar. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções. O que mais? Olha lá. Imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas. O que é a ambição desmedida? Pense comigo. Você pode ser uma pessoa ambiciosa? Pode. Se você ambicionar coisas boas. Por exemplo, eu ambiciono um trabalho melhor, eu ambiciono falar inglês, eu ambiciono fazer um doutorado, tudo bem. Jesus é contra as ambições
desmedidas. O que é ambição desmedida? Quando você deseja uma coisa que não é para você. A mulher dos outros, o homem dos outros, né? Comprar um helicóptero com o nosso salário. É uma ambição desmedida, não é? Tem coisa, né? Tem coisa que não é pra gente. Então tem gente que tem ambição desmedida. Essa gente é maluca. Ter ambição é uma coisa boa, ambição desmedida não. O que mais? Ambições desmedidas, quais outras doenças aí? Maldades, fraudes, devassidão. Tem até a cerveja devassa, né? O que mais? Inveja. Não pode tomar isso aí. Calúnia, né? Orgulho, falta de juízo. É o que a gente mais está achando no mercado, né? Falta de juízo. Da onde sai tudo isso daí? Da onde? Do coração. Então eu termino dando uma lição para todo mundo. Dos seres vivos da face da terra, somos os únicos que precisamos tomar banho todos os dias usando produtos de higiene, não é verdade? Você não vai ver, por exemplo, um orangotango falando: me traz um Johnson & Johnson, né? Eu quero um sabonete da Febo. Você não vai ver um sabonete senador, né? Se a gente não passar uns produtinhos de limpeza, ninguém aguenta a gente, não é verdade? A gente começa a cheirar mal, né? Agora veja, a gente se limpa por fora, tomando banho, não é verdade? Agora você já parou para pensar que os nossos órgãos internos se limpam sozinhos? Como por exemplo, nossos rins, né? O fígado, a vesícula, eles dão seu pulo lá, seu jeito. Eles se limpam. Você fica limpando o seu rim, né? Passando sabão no fígado. Não, ele dá um jeito. Tudo bem que tem uns aí que já tem uma gordura no fígado, né? Mas o fígado, o pulso ainda pulsa, né? Agora, tem um órgão do lado de dentro de você que não se limpa sozinho. Esse órgão se chama coração. O nosso coração nós temos que lavar toda manhã. Nossa, gente, fala para vocês. Foi uma das coisas mais bonitas que eu aprendi ultimamente. Estou partilhando com vocês aqui. Lavar o coração de manhã. E como é que lava o coração de manhã, padre? Dá a receita. Diante de Deus, quando você acorda, peça que todo vestígio ruim que se grudou em você, uma mágoa, um rancor, sabe? Às vezes uma malícia, que o Senhor Jesus lava. Ele lava. Só que eu preciso te dizer, você tem que lavar seu coração todo dia. Alguns de vocês estão aqui hoje, por exemplo, tem no coração uma nódoa. O que é nódoa? Mancha. Até hoje não saiu. Sabe por quê? Você não lavou seu coração diante de Cristo. O coração está sujo. Ele precisa ser lavado. Essa falta de perdão, esse ranço, essa mágoa, sabe? Essa malícia, esse olhar malicioso para o corpo das outras pessoas. Você que tem olhar malicioso para o corpo das outras pessoas, você precisa lavar seu coração. Você precisa rezar com São Davi. Reze comigo. Criai em mim um coração que seja puro. Um coração que seja puro. E dai-me de novo um espírito decidido. Um espírito decidido. São Davi percebeu isso depois de pecar contra a mulher de Urias. Cria em mim, Senhor, um coração que seja puro. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5: felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Meus irmãos, coração a gente tem que lavar todo dia e pedir essa graça para Deus. Pedir ao Senhor que renove nosso coração, e se for necessário, que Ele faça um transplante de coração em nós. E aí eu termino dizendo o seguinte: isso que eu vou dizer é a cereja do bolo. Quem controla o coração, controla a genitália, isto é, a sexualidade, não cai no adultério. E controla a cabeça, porque passa a ter sanidade mental, que está em falta hoje em dia. Se você controlar seu coração, lavar seu coração diariamente, entregá-lo para o Senhor, você vai controlar sua sexualidade, que está desregulada. E quantas pessoas destroem o casamento porque não segura a genitália? Muita gente. Você vai controlar sua sexualidade e você vai controlar a sua cabeça, porque tudo começa e termina no coração. Então vamos pedir hoje que Jesus, que é manso e humilde de coração, faça de fato o nosso coração semelhante ao dele. Às vezes eu vejo católico perguntando essa coisa do evangelho aqui, né? Eu posso comer carne de porco? Posso comer chouriço?
E eu te respondo, pode. Jesus declarou hoje que todos os alimentos são puros. Mas tem mais. Nem todos os corações são. Entendeu a diferença? Se você tiver um coração limpo, puro, come carne de porco, come torresmo, come tudo. Desde que o coração seja puro. Porque tem gente que não come certas carnes, mas é um demônio na vida do irmão. Não é verdade? São João Crisóstomo vai dizer assim, olha que forte isso daqui, hein? De que adianta não comer carne se você devora o seu irmão? Olha que palavra forte, São João Crisóstomo. De que adianta não comer carne se você devora o seu irmão? Quantas pessoas fazem penitência, né? Faz lá aquela devoção das frutas de São José, mas come o irmão vivo, não tem valor algum, né? Vamos pedir hoje essa graça para Jesus. Um coração puro, que ama a Deus, que serve os irmãos, que depois sim faz penitência, né? Mas antes aprendeu a amar. Amém? Vamos cantar? Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Pode cantar. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará. Bem bonito, rezando e cantando. Senhor,